Olá, eu sou a professora Tânia Regina Rossi, professora de arte. Hoje nós vamos trabalhar a arte oriental Japão feudal, parte 1, aula 24. Você, aluno, vai no seu registro de frequência no Classroom e basta clicar no link número 1 para validar a sua presença. Os alunos que estão acompanhando a aula Paraná devem entrar em contato com a sua escola para entregar e retirar o seu material. Vamos à nossa aula anterior. O que nós aprendemos foi as invenções chinesas, a arte da escrita chinesa, gravuras chinesas, cerâmica chinesa. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma contextualização do período da história japonesa, teatro kabuki, samurais e desenhos anime. Nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma pequena contextualização do contexto japonês. Nós temos no nosso mapa a Ásia e aqui o nosso Japão. Então, o Japão é uma cultura milenar, formada por 4 ilhas principais e mais variadas centenas de pequenas ilhas que junto formam um arquipélago com cerca de 6.000 ilhas, sendo que somente 426 são habitadas. Então, vocês podem observar, né, esse arquipélago que está aqui no Japão. Então, nós vamos trabalhar a arte japonesa. Contexto histórico desta arte. A história japonesa é milenar e geralmente é contada a partir do Império Posterior Paleolítico, ou seja, a Era Jamon de 9.500 a 300 anos antes de Cristo. Destaque para as cerâmicas em relevo com uso de cordas. Vamos analisar um pouquinho essa obra aqui que vocês estão vendo do lado, que é a cerâmica. Ela tem uns traços, né, uns riscos. Isso é a arte paleolítico dessa região. Jamon é o uso de cordas que eles amarram em volta dos vasos. Prosseguindo, a pintura japonesa é uma das mais antigas e refinadas artes do Japão e compreende uma ampla variedade de estilos e gêneros. Uma característica recorrente nas diversas manifestações da arte japonesa ao longo de sua história é a utilização de cores fortes, mas também ocorrem outras características nos diversos gêneros artísticos e nos vários períodos da história de cada um. Vamos começar com a arte japonesa, que influenciou a arte ocidental, notadamente a chamada de arte moderna. Vamos observar essa imagem. O que vocês podem pensar que essa imagem transmite a vocês? Vamos, de repente, descrevê-la, né? O que caracterizou essa arte moderna? Ela está dividida em planos. Vamos lembrar o que são os planos? Então, são o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e quarto plano. Podemos observar que essa arte tem os tons de monocromia. Mono, uma cor, e cromia, a cor. Isso começou a arte moderna nesse período aqui. Essa obra de arte do século XV, né, está nesse local. Esse outro estilo de técnica de pintura, ela se chama sumie.
É uma técnica de pintura oriental que surgiu na China no século II e foi difundido e popularizado no Japão. Vamos ao detalhe novamente desta obra de arte. O que vocês podem observar aqui? São riscos, traços, né? Então vocês podem analisar assim. São marcas profundas, né? De pinceladas e traço, caracterizando uma profundidade que chamamos de sombreamento. Análise mais uma pintura que a gente vai trabalhar é a xilogravura no Japão, remota em 770 depois de Cristo, que são as gravuras e ukiyo-e, retratos do mundo flutuante, também reconhecida como as estampas japonesas, um gênero de xilogravura e pintura que prosperou no Japão entre os séculos 17 e 19. Ou seja, as estampas japonesas são muito importantes nessa época e eles utilizaram a técnica da xilogravura. Destina-se inicialmente ao consumo pela classe marcante. Essa escola atraiu muitos seguidores e até imitadores, como o Sugimura, e também marca o início da popularização dessa nova arte. Então, com a criação dessas escolas, as pessoas podiam aprender a fazer essas estampas japonesas. Vamos analisar esse estilo de estampa japonesa. Isso aqui seria uma característica dessa estampa. Mais ou menos como que eles passam a ideia das suas vestimentas, as características de cores. Aqui seria um aluno estudando essas características. Por trás vem um colorido, logo atrás também existe as suas paisagens. Esse é o retrato, né? É uma pintura feita no estilo de estampa japonesa. Mais uma característica de estilo de estampa japonesa. Vocês podem observar nessa imagem aqui o uso dos kimonos, que é arte de vestir. E as sandálias geta, que é um estilo de um tamanco alto, de uma plataforma de madeira, que é muito usado na China, no Japão, para ficar acima, porque os kimonos são longos, então para não ser tropeçados. Então vocês podem observar que esses kimonos são feitos de seda pura e os seus trabalhos de características, as características dos seus penteados, da natureza, a cor marcante. Outra característica da estampa japonesa é a introdução também da sua escrita, as cores, o seu estilo. Então, são dois estilos de estampas. Voltando na gravura, exemplo de arte do Japão, característica como refinamento e intimismo e a magnífica junção de delicadeza e intensidade. Aqui na arte japonesa, eles fizeram um estudo um pouquinho mais profundo, né? Com a xilogravura que nós vimos nas aulas anteriores. Então, aqui é a delicadeza do claro e o escuro. Podem observar um pouquinho aqui. Esse é um processo de criação dessas gravuras. Então, aqui está o gravurista, ele desenvolve, ele entalha essa madeira. O resultado desse processo é esse aqui. E aqui por trás vocês podem ver uma leve impressão desse material, tá? É um trabalho que depende de paciência,
né? Não é um trabalho que é feito rapidamente. Então, ele tem que ser pensado, criado e feito a sua execução. Tipos de gravura. Em seda, retratando uma performance musical, tá? Esse tipo de gravura não é conhecida também somente no papel. Então, vocês podem ver que existe o tecido seda sendo gravado. E aqui vocês podem observar que aqui é um estilo de música, é um contexto que eles estão trabalhando e é um estilo da estampa japonesa. Outra gravura importante desta época é a aplicação das cores. Então, aqui a gente tem a grande onda, e se vocês forem observar, como é feito essa gravura com cores? Aí essa técnica, tem que ser feita e estudada e ter muita paciência, porque cada camada que é colocada de tinta, você tem que fazer a impressão. Daí, para não sair aquela outra cor, você passa uma emulsão e assim procede a técnica dessa Shilo. Então, precisa muitas impressões para chegar nesse resultado aqui. Outra técnica também é essa série Hokusai, né? Que são 36 imagens, é um estilo gráfico que é do Monte Fuji. E essa aqui é uma característica também com aplicação de cores. Então, vamos estudar ali as características, quantas impressões teve para chegar nesse resultado aqui do Monte Fuji. Vamos para um teste. Quais eram os principais temas das gravuras japonesas? A beleza feminina, paisagem, cenas históricas. B, cenas sacras cristãs. Um tempinho para vocês responderem. Vamos ver então a resposta sua, o que você respondeu. Acertou quem respondeu A, beleza feminina, paisagem, cenas históricas. Vamos exercitar. Escreva em seu caderno as características da pintura e gravura japonesa. Um tempinho para vocês.
Vamos lá ver o que você marcou em suas características importantes. Quem escreveu as características da estampa japonesa acertou e quem fez o trabalho da xilogravura em cores também acertou. O antigo Japão, Império Asuka, a pintura no Japão teve início no período pré-histórico japonês. Alguns desenhos geométricos e figuras simples compunham a cerâmica neolítica do período Jamon e nos sinos de bronze denominado Dokato, que corresponde ao período Ayomi, 300 anos e depois de 300 de Cristo. Pinturas murais com desenhos geométricos e figurativos foram descobertos nos túmulos no período Kofun, 300 depois de Cristo e 700 depois de Cristo. Exemplo do Tokato é esse sino de bronze e exemplo das linhas geométricas descobertos nos túmulos, que vocês podem observar na imagem. Período de Nara. Com a difusão do budismo no Japão, durante os séculos 6 e 7, floresceu a pintura com motivos religiosos e ornamentavam os múltiplos templos construídos pela classe dominante. Então, vocês podem observar nessa imagem que é o surgimento desta pintura no estilo do santuário. Isso aqui é o santuário monge, lá do que tem essas características, né, das cores e os seus rios. Período Nara. Período Nara caracteriza mais pela arte da escultura, tendo a pintura recebido menos destaque. Então, nós vamos ter a escultura como o Buda e aqui nós temos o Templo da Lei Florescente. Aqui começa a arquitetura, também dividido em pagodes. Período Heian, com o desenvolvimento das seitas budistas esotéricas de Shingon, no século 7, 8 e 9, temáticas religiosas, sobretudo pinturas ou representações de mandala, tornaram-se predominantes. Então, a mandala é uma representação geométrica na dinâmica relação entre o homem e o cosmo. Então, vocês podem observar na mandala que foi um surgimento nesse período, o homem como um centro, como um cosmo. A arquitetura é conhecida como pagodes de 5 andares, né? Então, o que são esses pagodes? 1, 2, 3, 4, 5, que tem a mesma simetria bilateral. E sempre as suas paisagens japonesa é caracterizada pela cerejeira cor-de-rosa. É mais um exemplo de arquitetura. Elas sempre vêm acompanhada por um grande lago na sua frente. E nós vamos começar a falar agora das benjingas, né? Quem são as benjingas? No começo do século XVII, a burguesia próspera do período Edo passou a buscar entretenimento nos teatros de kabuki e com as oriãs eram as cortesãs de alta classe no Japão e as geishas. Benjingan, né, nota-se clara a intenção de destacar a beleza da figura humana nesse tipo de trabalho. O que nós podemos observar nessa imagem? São as suas pinturas, o acompanhamento do seu kimono, o trabalho desta arte. As geishas são mulheres japonesas que estudam a tradição milenar da arte, dança e cantam e se caracterizam destinadamente pelos trajes e maquiagens tradicionais. Ou seja, essas mulheres, elas têm um ensinamento por essas escolas, né? Da dança, da música, nesse trabalho artístico.
Nós vamos falar agora do teatro Kabuki, né? Para se saber, Ka é música, Bu é dança e Ki é técnica. Então é uma forma de teatro japonês conhecida pela estilização do drama e pela elaboração da maquilhagem utilizada pelos seus atores. Vocês podem observar na imagem essa característica dessa maquilhagem que é chamada, não está errada, e a forma da contextualização que eles utilizam, né? As suas roupas. Aqui temos mais um personagem do teatro Kabuki, onde vocês podem ver as expressões faciais, o determinado olhares, as suas características dos seus kimonos e seus acessórios, que são os leques utilizados também no teatro Kabuki. A arte dos samurais. Os samurais preservavam particularmente o treinamento militar. Através das artes marciais era fortalecido tanto a nossa técnica quanto ao seu espírito. Mais do que acertar um alvo com uma flecha e cortar algo com a sua espada katana, um samurai sempre visava refinar o seu espírito, com a autodisciplina, o autocontrole, para assim estar sempre preparado para as situações mais adversas possíveis. Aqui nós temos um detalhe da armadura dos samurais e as suas principais características, né? Típica de um samurai, composta por diversos detalhes, sofrendo mudanças de acordo com o período histórico. Usado para as batalhas de cavalos e até 40 quilos cada armadura dessa teria. Então aqui vocês podem observar essa armadura de um samurai com esse peso de 40 quilos e como que o samurai enfrentava os seus desafios. Vamos para um teste. Qual o nome que se dá à sua principal espada samurai? A. Wakizan ou katana? Vamos para 1 minuto para responder. Vamos ver o que você respondeu, se você conseguiu acertar a sua resposta, que é a espada katana. Muito bem. O que aprendemos hoje? A história da pintura, suportes de pintura japonesa, arquitetura japonesa, teatro Kabuki e os samurais. Vejo vocês na próxima aula e fiquem bem.